Você já ouviu a palavra cosmovisão? Você sabe o que essa palavra significa e o impacto que ela tem sobre a minha e a sua vida? No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a cosmovisão, vamos falar o significado dela, vamos falar a importância de saber qual é a nossa cosmovisão, bem como a cosmovisão impacta na nossa visão de mundo, impacta no nosso dia a dia. Então eu te convido a ficar até o final, assistir esse vídeo todo, a curtir, comentar e compartilhar para me ajudar a alcançar mais pessoas, bem como a se inscrever, se ainda não é inscrito no canal, e ativar o sininho das notificações para ser avisado quando novos vídeos forem ao ar. Vamos começar definindo a palavra cosmovisão. Cosmovisão significa visão de mundo. Podemos dizer de forma análoga que a cosmovisão representa a lente por meio da qual nós enxergamos e interpretamos o mundo que está à nossa volta. Um outro ponto importante é dizer que existem várias cosmovisões vigentes. Essas cosmovisões, elas não são neutras. Cada uma delas tem o potencial de impactar o meu pensamento e o seu pensamento. Elas vão impactar diretamente na nossa visão de mundo, na nossa criação de propósito, senso de pertencimento, bem como a base moral que nós estabelecemos e que nós defendemos. Como esse canal é um canal no qual eu descrevi que é um canal baseado na cosmovisão cristã, vamos falar neste vídeo sobre a cosmovisão cristã e a importância de entender essa visão de mundo, como ela deve moldar toda a nossa vida. A cosmovisão cristã, ela não está baseada em escapismo, esse é um ponto importante. Não é uma forma de fugir da realidade ou uma forma de utopia, muito pelo contrário. A cosmovisão cristã ela é baseada em verdades imutáveis, reais e absolutas. Por que isso é importante? Hoje em dia, nós vemos até mesmo no meio que se diz cristão, visões distorcidas que não condizem com a palavra de Deus. Não tem mais a Bíblia como a única regra de fé e de prática. Hoje em dia, há narrativas no meio que se diz cristão que distancia o ser humano da verdade de Deus. Relativiza o conceito de pecado, relativiza aquilo que Deus estabeleceu como a base moral para os cristãos viverem e praticarem, mas as pessoas enganadas por não conhecerem, por não saberem qual que é a visão bíblica do mundo, acabam se perdendo. Portanto, vamos definir. A cosmovisão cristã, ela baseia-se em 4 pilares: criação, queda, redenção e consumação. O primeiro pilar, que é a criação, nos fala sobre o início de todas as coisas. A criação mostra que o mundo e tudo que nele existe foi criado por Deus. A criação também dá aos cristãos a identidade, pois nos mostra que fomos criados, planejados pelo próprio Deus. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E a criação nos faz ver que tudo que existe, toda a beleza, tudo que nós vemos, que enche nossos olhos, provém de Deus. Ele é o Criador, Ele é a fonte. Então, criação gera pertencimento, gera identidade. O segundo ponto é a queda. A queda, nós dizemos que ela gera o diagnóstico do coração. Por que isso? A queda foi a entrada do pecado no mundo por meio da desobediência que houve no Jardim do Éden, quando Adão e Eva comeram da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, que Deus havia estabelecido para que eles não comessem. A partir daí, nós vemos a triste realidade que é a humanidade caída, é o pecado que opera no mundo. Isso nos leva a entender que a maldade, tudo o que há de perversidade, tudo aquilo que está de errado no mundo é por causa da queda, é por causa do distanciamento do ser humano de Deus. Não é obra do acaso, não é porque o ser humano é fruto do seu meio, não. Mas é porque o ser humano, por natureza, tornou-se mal por causa do pecado. Então esse é o nosso pilar, o nosso segundo pilar, a queda. O terceiro pilar é a redenção. A redenção, ela gera esperança. E por que isso? A redenção é a obra de Jesus Cristo na cruz. Jesus veio, encarnou-se, Jesus viveu uma vida perfeita em meu e em seu lugar, para que, quando ele morresse na cruz, por nunca haver pecado, por ser 100% Deus, ele recebesse sobre si a ira de Deus que viria sobre a minha vida e a sua vida, e dessa forma, Jesus foi capaz de nos purificar dos nossos pecados e nos tornar justos diante de Deus. Todos nós que cremos em Cristo e servimos a Ele como Senhor e Salvador, temos essa esperança, temos essa garantia, a remissão dos pecados por meio da obra perfeita e completa de Cristo. Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia, demonstrando que a oferta dele, demonstrando que o sacrifício dele foi 100% aceito pelo Deus Pai.
tornando assim possível que aqueles que Deus escolheu salvar pudessem se achegar a Ele, serem feitos filhos pelo sangue de Jesus. Essa é a redenção. A redenção é maravilhosa porque, se não fosse a obra de Jesus, todos nós estaríamos condenados. Mas a redenção, então, nos gera esperança. Uma vez salvos, uma vez regenerados pela obra de Cristo, a redenção também nos dá um senso de propósito, nos dá um trabalho, uma função a ser desempenhada. Já que somos filhos de Deus, nós precisamos também levar as boas novas da salvação. Precisamos anunciar o Evangelho. A redenção, então, além de gerar esperança, ela nos dá o senso de propósito, o nosso maior objetivo na vida. Nós precisamos viver para glorificar a Deus por meio de nossas vidas. Também precisamos ser cidadãos, pessoas influentes no meio no qual nós estamos. Digo isso não apenas nas atividades relacionadas à igreja, mas no nosso dia a dia, no trabalho, no convívio com todas as pessoas, os nossos comportamentos, as nossas atitudes, a nossa forma de pensar, precisa mostrar a quem nós servimos, precisa mostrar quem é o nosso Senhor verdadeiramente. E isso só é possível pela ação de Cristo, que nos tornou filhos por meio do seu sangue, e hoje nós podemos ter essa vida que manifeste a obra de Jesus, manifeste a beleza de Jesus, reflita Cristo ao mundo no qual nós estamos inseridos e no qual nós convivemos. Então nós precisamos ver cada área da nossa vida como uma forma de glorificar a Deus. Nessa parte, a cosmovisão cristã, ela tem uma forte relação com o corandeu, que é um princípio desenvolvido pelos cristãos puritanos, que significa diante da face de Deus. E isso nos leva a entender que em todo tempo estamos diante da face de Deus e devemos glorificá-lo com as nossas atitudes. Por fim, temos o quarto pilar, que é a consumação. A consumação refere-se ao dia final, ao dia do juízo final, onde Jesus virá para julgar vivos e mortos. Ele vai dar a sentença de vida eterna àqueles que foram salvos e a condenação eterna àqueles que não creram nele como Senhor e Salvador. Para nós, como cristãos, a consumação então representa o dia em que Jesus nos levará aos céus para vivermos eternamente na presença dele, onde não haverá mais o peso do pecado, onde não haverá mais a maldade, onde não haverá mais as influências malignas e destrutivas do pecado que existem hoje, ainda aqui na Terra. Portanto, é possível constatar que estamos nesse intervalo entre a redenção, aguardando a consumação de todas as coisas. Enquanto não vivemos a consumação, temos o trabalho a ser desempenhado de levar a palavra de Jesus, levar o Evangelho e também enxergar todas as coisas, todas as nossas tarefas cotidianas como uma forma de glorificar a Deus e demonstrar a quem nós servimos por meio de nossas vidas. Para isso, então, a cosmovisão cristã, ter essa visão e ter a nossa vida pautada na palavra de Deus é importante, porque, como foi dito anteriormente, há falsas doutrinas, há heresias que têm adentrado também no meio cristão. Coisas que são sutis, outras já são mais abertas, já são mais explícitas, mas há várias narrativas que vão de encontro, que são opostas aos princípios estabelecidos por Deus ali na palavra dele, na Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática. Por essa razão, é possível ter a nossa visão de mundo pautada na cosmovisão cristã, para que dessa forma, nós como cristãos possamos ser sal da terra, ser luz do mundo, refletir a glória de Jesus onde nós estamos e também conseguirmos ter o discernimento que nos é dado pelo Espírito Santo de filtrar, de entender o que é que de fato condiz com a vida cristã e o que é somente uma falsa doutrina, o que é um erro teológico, o que é contrário à palavra e à vontade de Deus para as nossas vidas. Que nós possamos refletir sobre isso, que nós possamos pedir a Deus mesmo que Ele nos capacite, que Ele nos dê visão, nos dê discernimento, para não sermos enganados pelas mentiras, para não sermos enganados pelas meias-verdades, algo que parece condizente com a Bíblia, mas quando vamos olhar a fundo, de fato, não é. E assim, sermos cristãos que glorifiquem a Deus por meio de nossas palavras, do nosso proceder em toda a nossa vida, baseados na cosmovisão cristã e no corandeu. Viver uma vida diante da face de Deus para glorificá-lo em todo o tempo.